A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Eduardo Zugaib, seja muito bem-vindo ao podcast A Sua Carreira em Consultoria. Obrigado, Alexandre. Grande alegria, grande honra estar aqui compartilhando com você, com sua rede, tentando trazer um pouquinho aí de boas histórias para poder inspirar as pessoas e compartilhar, né, um pouquinho dessa nossa jornada. Sempre é algo aí que a gente possa aproveitar e passar adiante, né? Nem que seja como exemplo do que não fazer. O aprendizado vem de todos os lados, né, Alexandre? Saber qual é o segredo do fracasso, às vezes é importante, tão importante quanto o do sucesso, né? Nem fale, rapaz, nem fale. Os dois a gente precisa saber. Que fala do segredo do fracasso, meu. Eu já fiz uma palestra chamada O Segredo do Fracasso, foi muito legal. Mas é isso, né? Quando a gente consegue encontrar essa dualidade na nossa carreira, né, Alexandre? Porque às vezes você olha uma carreira de fora, né? Que normalmente só se divulga o sucesso, né? Normalmente só se divulga aquilo que deu muito certo, né? Mas quantas pedras, quantos acidentes de percurso, quantas perdas, quantas dores que há em uma jornada assim que se digne a colher um pouquinho de fruto positivo lá na frente, né? Então, isso é um pouco da pegada do meu trabalho, uma pegada que vai uma pegada muito realista, vamos chamar assim, né? A gente trabalha sempre numa perspectiva de muito realismo, e tem dado muito certo, viu? Tem dado muito certo. O legal é isso, né? Você perceber que a forma como a gente entrega conteúdo, né? Eu até brinco, né? Que é a tal da filosofia bruta, acaba sendo uma forma que faz sentido para muita gente. Muita gente que se cansou, talvez, daquele discurso motivacional, superficial, raso, um discurso assim que muitas vezes traz apenas, né, clichês, né? E fórmulas prontas. E as pessoas são muito diferentes entre si, né, Alexandre? Então não dá para a gente pensar que toda fórmula serve para todo mundo. Então, uma grande alegria estar aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou explorar mais esse negócio de palestra motivacional e uma outra tal de palestra que parece que você faz, mas daqui a pouco, tá? Tá joia. Você estava falando, eu pratico remo, né? Como meu esporte, hoje é meu hobby. E obviamente que no Instagram eu sigo muitas contas de remo no Brasil e no mundo. E às vezes eu vejo uns trechos de remadores olímpicos, campeões mundiais, né? Aqueles trechos 10, 15 segundos, você fala assim, esse cara rema perfeito, isso é impossível que esse cara está fazendo. 15 segundos. Assim, aí você fica olhando aquilo e fala, esse cara, é por isso que o cara é campeão olímpico, é campeão mundial, né? E aquela remada maravilhosa. Aí você fala, o cara rema 2 horas, aí pega 15 segundos que estavam perfeitos e bota no Instagram. Melhores segundos, né? E a gente acha que aqueles 15 segundos é o todo, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais. Obviamente que se a pessoa foi campeã olímpica mundial, ela tem um destaque, ela tem muitas qualidades. Mas, às vezes, o cuidado que a gente tem que ter é do tipo, aquele trecho que a gente vê pequenininho achar que é o todo, né? E não ver os erros, as dificuldades, os medos, os questionamentos que as pessoas têm na sua carreira para chegar ao sucesso. Exato. Bom, é aquilo que também existe uma outra forma, né, da gente ver isso, né? Você nunca avaliar um profissional pelo palco dele, né? E não tentar se comparar pelo palco, muitas vezes, que as pessoas apresentam. A hora do show é a hora do show, né? Há muito sangue, suor e lágrimas para que aquela hora ali seja uma hora perfeita, né? Numa busca de uma entrega de excelência, e que quem está habituado a entregar, talvez ali a mesma abordagem, sabe quando foi uma boa entrega e sabe quando não. Mesmo quando, eventualmente, quem esteja apenas assistindo, nossa, que bacana, gostei, foi interessante, foi fantástico, mas isso a gente ter um cuidado, um zelo, Alexandre, com a nossa carreira, com o nosso trabalho, né, com a nossa entrega, seja um trabalho de consultoria, seja uma palestra, seja um treinamento, ter a consciência de que nós, por mais que tenhamos aparentemente um produto pronto, nós estamos em uma contínua versão beta. Nós somos versão beta, a vida inteira versão beta. Né?
Quando a gente tenta se entender como produto acabado, eu acredito que ali é o começo do fim. Acho que Então, acabou, né? Se está acabado, né? acabou. Acabou. Acabou, literalmente. Com o perdão do trocadilho, acabou. Então, eu acho que é isso, né? E muitas vezes, né? Por ser, às vezes, um trabalho de palco, isso mexe, às vezes, mexe um pouco com a imaginação de muita gente, né? E a gente tem que ter essa consciência. E deixar com muita clareza, né? Então, assim, eu falo para você, Alexandre, o Eduardo que está falando com você aqui é o mesmo que sobe num palco para falar com 2.000 pessoas, né? Você não vai ver diferença nenhuma, você vai ver, assim, uma verdade, uma transparência, né? Uma capacidade desenvolvida aí ao longo, principalmente dos últimos 30 anos aí, de aprender a rir de si mesmo, aprender a rir de si mesmo. Eu acho que quando a gente perde essa capacidade, a gente perde também a capacidade de aprender outras tantas coisas importantes que vão tornando a gente, fazendo da vida um exercício de de contínuo amadurecimento, né? Então, quando a gente perde isso, eu acho que a gente também é o começo do fim também, quando perdemos a capacidade de rir das grandes bobagens que a gente já fez nessa vida, né? Isso é um grande aprendizado. É uma arte. Bom, amigos e amigas do podcast A Sua Carreira, hoje nós temos a honra de ter conosco Eduardo Zugaib, essa pessoa, no mínimo, extremamente simpática. O Eduardo, ele é escritor, escreveu alguns livros com títulos interessantes, como A Revolução do Pouquinho, O Fantástico Significado da Palavra Significado e O Plano de Trabalho para Toda a Vida. Também teve outras obras. O que mais? Ele é educador corporativo. De segunda a sexta, que é interessante também falar. O Humor de Segunda a Sexta é um livro muito bacana também. É verdade, está aqui, me desculpe. Né? Também tem um e-book, O Manifesto do Desapego. Isso. É isso? Muito Isso. bom. Muito bom. Então, vamos lá. Que mais? Ele mora em Mogi das Cruzes. Uma coisa muito interessante e rica, para a gente prestar bem atenção no que o Eduardo pode nos ensinar hoje, é que em 2022 ele foi considerado um dos 5 melhores palestrantes no CBTD. Sim. Ele tem entre seus clientes Leroy Merlin, Grupo Pão de Açúcar, Avon, Fiat, Braskem, Tupperware, Banco do Brasil, Sebrae, Azul Linhas Aéreas, Tecban, Seara, BASF e várias outras empresas de destaque. O Eduardo, ele vem do marketing. Ele é graduado em comunicação social com especialização em publicidade e propaganda. Tem pós-graduação em marketing, um curso bem interessante aqui, o nome, que é Filosofia e Autoconhecimento, pela PUC do Rio Grande do Sul. Extensões em Liderança e Gestão de Pessoas na FGV, Recursos Humanos, Desenvolvimento Profissional, Equilíbrio Pessoal. Né? Que mais? Deixa eu ver o que mais. Tem muita coisa aqui, hein, Eduardo? Agora, o que, na minha opinião, eu quero entender, e vou começar fazendo essa pergunta, qual foi o gatilho que fez você sair da carreira de marketing? Primeiro, como é que estava indo a carreira que, de repente, veio um gatilho que falou assim, vou mudar de carreira? Porque você mudou e mudou com classe. Sim, podemos dizer assim. Mudou bem. Então, como é que conta um pouco esse pré-carreira consultor, palestrante, treinador? Qual foi o gatilho e como é que foi esse processo de mudança? Não, bacana. Bom, eu assim já tive 2 grandes mudanças na minha vida, né? Mudanças profissionais, assim, de pontos de inflexão muito grandes, muito fortes, né? Eu, como a maioria dos brasileiros aí da minha geração, né, da nossa geração, eu comecei a trabalhar com 14 anos, fiz Senai como no curso de... Olha que curiosidade, acho que nem você sabia, hein? Fiz Senai de eletricista, fui eletricista, trabalhei durante 6 anos na extinta Eletropaulo, que era a concessionária estatal aqui de energia elétrica do estado de São Paulo, né? E ali já foi um grande impacto na minha vida, porque eu não gostava do que eu fazia ali. Era legal, pessoas eram legais, tal, aquela coisa toda, tal, mas a empresa em si não me oferecia uma perspectiva para aquilo que eu entendia que fazia meu coração bater um pouco mais forte. Na verdade, eu ainda estava num ambiente de confusão muito forte. E, enfim, eu só tinha uma certeza, Alexandre, que o meu trabalho seria com pessoas, não seria com coisas técnicas, seria com pessoas.
Meu trabalho desde sempre assim, teve um viés comportamental muito forte, né? Então, e eu tentava fazer isso acontecer ali dentro daquele ambiente, porém fui derrotado, vamos pensar assim. Depois de 6 anos eu saí, aí veio já um pouco aí de uma aceleração rumo a esse ambiente da comunicação, do marketing. Eu, quando fui estudar publicidade e propaganda, comunicação social, porque totalmente, ao contrário, na linha totalmente oposta, né, da carreira de exatas ali, que poderia ter se desenvolvido. Mas para mim era muito claro, Alexandre, uma coisa assim, poxa, não adianta eu querer seguir um modelo que de repente até família me orientou a seguir, de repente até outras pessoas que eu conhecia à época seguiam e gostavam e se sentiam bem, né? Acreditando que todo modelo serve para todo mundo. Não é assim. Se fosse assim, a gente só teria uma carreira no mundo, né? Não haveria tanta diversidade de carreiras, de áreas, para que a gente pudesse fazer a humanidade florescer como um todo, né? Então, para mim, isso era muito claro, e aí, com o tempo, eu migrei para a faculdade de comunicação. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de comunicação, isso foi em 1996, tá? Faz um bom tempo já. A Eletropaulo estava realizando seu último grande concurso público, né? Você deve se recordar o que eram esses concursos públicos. Eram eventos que paravam o país, né? Porque era o mundo inteiro querendo entrar na empresa. E apenas um maluco aqui pedindo demissão naquele mesmo ano, né? Todo mundo, milhares de pessoas iam entrar, e o cara querendo pedir demissão. E para mim já era claro o que eu não queria, né? Já era um pouco claro também qual que era o meu caminho, era a área de humanas, área de pessoas, área de mobilização, de compreender competências humanas, competências comportamentais, e aí eu migrei para a comunicação. Bom, resumindo, encurtando a história, eu fiquei durante 18 anos no mercado da comunicação, né? Trabalhei com propaganda, dirigi equipes de criação, eu sou redator de ofício, eu sou diretor de criação de ofício, já trabalhei com direção de arte também, tem muita coisa de direção de arte também ao longo desses 18 anos. Eu dirigi produtora de vídeo, né? Eu trabalhei minha última carreira executiva em comunicação institucional, vamos chamar assim, porque eu ainda me percebo como profissional de comunicação, apenas talvez tenha pulado o balcão das organizações e hoje eu trabalho dentro delas, não para fora conversando com o cliente externo. Então, assim, e aí meu último trabalho como executivo foi como gerente de marketing e notícias de uma grande organização aqui da minha região. E assim, ali para mim já estava meio claro, Alexandre, que já estava mais do que na hora de eu empreender aquilo que era o meu sonho, tá? Volto um pouquinho antes aí. Quando eu trabalhei em São Paulo há muito tempo, né? Viajando de Mogi das Cruzes para São Paulo, uma jornada que muita gente conhece, que mora aí ao redor da cidade, e que empreende essa jornada, né? Mora nas cidades da região metropolitana, né? Dessa conurbação gigantesca que é essa metrópole chamada São Paulo, essa megalópole já, né? E, enfim, é um movimento que muita gente que está nos ouvindo conhece, né? De você pegar um ônibus fretado, pegar um transporte e vai trabalhar, volta no final do dia e não te sobra tempo para absolutamente nada, para você não ter nada de qualidade de vida. Então, quando foi em 2005, eu fiz a opção de voltar para a minha cidade, né? Trabalhava em uma agência de marketing de relacionamento, marketing direto em São Paulo, e voltei para a minha cidade, ainda no mercado de comunicação, para tocar um mercado aqui publicitário que era efervescente. Na ocasião, alguns anos antes, a afiliada da Rede Globo, a TV Diário, havia se instalado aqui, e ali começou uma efervescência no mercado e faltava profissional com pegada para atender televisão, com pegada para atender, né, aquelas N ferramentas de comunicação. O mercado estava muito carente, eu vi nisso uma oportunidade, e também a oportunidade de ficar mais perto de casa, porque estava se tornando muito cansativa essa jornada, né? Era uma jornada, Alexandre, que chegava a levar 2h30 a 3 horas para ir, 2h30 a 3 horas para voltar para casa. Nossa. Não faz o menor sentido, uma vida não faz o menor sentido, né? Bom, voltei para cá e aí começou essa transição. Aí a gente está chegando no ponto de gênese que é a essência da sua pergunta. Quando eu voltei para cá, me sobrou um pouco de tempo à noite, evidentemente. E as universidades locais me chamaram para lecionar em cursos de comunicação, cursos ali de propaganda, publicidade, as disciplinas que eu trabalhava, que eu atuava de forma prática, né? Havia uma carência muito grande de profissionais para trazer um olhar prático para a molecada que estava ali estudando publicidade, propaganda, e tinha um gap muito grande em relação ao mercado de trabalho.
E eu acabei indo lá, peguei turmas represadas, né? Minha primeira turma tinha quase 120 alunos numa sala. Nossa. Você imagina o que é isso, né? Agora, aí começa a nascer, aí começa a gênese do palestrante, tá? Aí começa a nascer o Eduardo, desenvolvedor de pessoas, né? Foi como professor. Como professor, né? Porque você imagina, e você encarar uma turma com 120 alunos, de turmas completamente diferentes, porque como era sistema semestral, havia muitas turmas represadas. Então, na minha classe, havia aluno do quarto semestre, aluno que já havia se formado, aluno que havia ficado em DP, mas não teve professor para dar aula, enfim, estava tudo isso represado, né? A demanda estourando, e eu cheguei lá meio que para salvar esse negócio, né? E aluno do segundo, terceiro, a partir do segundo semestre até o oitavo, e fora alunos já egressos que precisavam resolver aquela matéria para obter a certificação. Bom, legal, né? 120 alunos, numa sexta-feira, à noite, né? As pessoas todas trabalhavam, todo mundo ali, não era muito diferente o aluno da universidade pública, né? Principalmente o aluno que vai estudar à noite, é o cara que está ralando, é o cara que está no malho aí, né? Então, e aí as pessoas cansadas, e aí começou o entendimento de uma forma muito prática daquilo que depois eu vim estudar e compreender como sendo a educação do adulto, a andragogia, que você precisa ter uma entrega que faça sentido para aquelas pessoas nos próximos 15 minutos da vida dela. Não é uma coisa muito futurista, não. É nos próximos 15 minutos, porque o adulto não tem mais aquela perspectiva de, nossa, eu vou aprender isso hoje, lá no futuro, daqui a 10, 20 anos, eu vou usar isso em algum momento. O adulto não tem essa perspectiva, né? Enfim, atualmente até os jovens, né, com toda essa aceleração digital que a gente vem vivendo nos últimos anos, também mudou um pouco essa perspectiva. Então, aquela educação que a nossa geração teve, Alexandre, de estudar pensando num futuro muito distante, isso é uma coisa que já está muito em xeque, né? Porque a todo instante a política, a economia, a tecnologia, todo esse macroambiente nos obriga a nos atualizarmos sempre para estar atendendo os próximos 15 minutos, evidentemente, metafóricos aí. Então, e aí, eu tinha um desafio, porque eu tinha lá 120 alunos, todos adultos, cansados, sexta-feira, e eu competindo com 6 bares à frente da universidade. E aí, a aula tinha que ser mais interessante que os bares. Então, para poder tornar isso interessante, era preciso abrir mão de todo e qualquer recurso teatral, de todo e qualquer recurso de storytelling, de narrativa, de contextualização, de dinâmica, que tornasse o ambiente de aula mais prazeroso, né? Mais atraente do que o ambiente da balada logo ali na frente, né? A gente perdia alguns soldados, a gente sempre perdia alguns soldados nessa batalha, mas era muito legal você perceber que a aula terminava 10 horas, era 10h15, né? E a galera lá querendo mais, entendeu? Então, toda a faculdade já esvaziando, se apagando, e a gente lá ainda, né, conseguindo reter essa atenção, porque criava essa sinergia de desenvolvimento humano. Ali, Alexandre, eu posso dizer, nessas várias turmas que eu peguei ali, e eu mesmo me desenvolvendo, porque não pensa que foi um sucesso a minha primeira aula, foi um desastre a minha primeira aula, né? A minha primeira aula, você chegar lá numa sala achando que você é uma autoridade, e não é, totalmente errado, é totalmente equivocado isso para um professor, para um palestrante, para um consultor, né? Você não pode chegar nesse nível de querer entender que as pessoas vão se calar para te ouvir. Não vão. Então, as primeiras aulas foi, assim, um aprendizado muito grande, um desmonte muito grande do meu próprio ego para entender que eu precisava chegar nessas pessoas pelo coração. E não era por qualquer discurso mais racionalizado, por mais que eu justificasse com indicadores de mercado, de profissão e tudo mais, não seria por aí. E isso acabou, no começo, me deu uma certa confusão, mas eu entendi que era preciso desconstruir o profissional que saiu daquela vida executiva para construir um novo profissional ali naquele ambiente, usando muito daquilo que se aprendeu na vida executiva, porém numa nova conjuntura, em um novo momento, em uma nova configuração, né? Onde você era não só artífice da mensagem, mas você também era o ator de muito daquilo que você havia contado, e sempre aprendendo que não há história de super-herói, como a gente estava falando aqui, né? Rir dos erros. Ali que eu aprendi muito essa capacidade de botar o ego literalmente no saco e guardar um pouco na gaveta, né? E conseguir
olhar para a minha própria vulnerabilidade e transformar isso em uma força de aprendizado, junto com aquelas pessoas. E o professor que consegue entender que ele entra numa sala de aula, e ele talvez seja a pessoa que mais vai aprender ali dentro, eu acho que esse professor é aquele que decola assustadoramente na sua carreira. Então, Alexandre, ali eu descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Entendeu? Ali foi o ponto de gênese, foi o ponto de virada, né? Isso foi, como eu falei para vocês, 2005, 2006, 2007, né? Ali eu já entendi que era aquilo que eu queria fazer, porém, talvez o ambiente acadêmico, ele acaba sendo um pouco castrador em alguns momentos, acaba sendo um pouco castrador, né? Você não consegue explorar a fundo muitas coisas a fundo, você não consegue bater em questões muitas vezes comportamentais, em nome de uma ementa, muitas vezes puramente técnica, né? Você tem que cumprir uma ementa técnica e às vezes sobra pouco espaço para abordagem comportamental, que inclusive ajuda a viabilizar a ementa técnica na vida, na prática, né? Então, e ali e também a remuneração também, infelizmente, muito mal remunerado. Então eu sabia, bom, se é isso que eu quero fazer, eu preciso entender onde a gente consegue fazer isso com essa mesma intensidade, com esse mesmo prazer, com essa mesma entrega, com esse mesmo envolvimento co-criativo com as pessoas que estão ali na sala, porém num ambiente onde eu também tenha que pensar na minha efetividade econômica, né? Tenha que pensar falando em outras palavras, pagar os boletos que não param de chegar, meu amigo, e cada vez mais pesado. Então tinha que equacionar isso, né? A busca do prazer em se fazer o que se queria fazer, o que você já percebeu que é o que você faz melhor, porém encontrar essa conjuntura que te dê sustentabilidade. Isso foi, como você falou, vamos traduzir a elegância que o Alexandre falou aqui, né? Foi um período, gente, de transição de praticamente 3 anos. 3 anos, tá? Que eu tomei a decisão, não, preciso ter uma empresa, quero trabalhar com palestra, quero trabalhar com educação corporativa, quero trabalhar com treinamento de liderança, treinamento de equipes, né? Abordar a questão comportamental. E aí, assim, desde isso eu comecei já a pensar, daqui a pouco começaram a surgir demandas que me obrigavam a ter uma empresa constituída para poder atender, né? Aquele papo, né? A gente que é consultor no começo, compra nota fiscal de alguém e faz aquela jogada tal. Todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento quando está ali se encontrando, né? Eu percebi que não seria um bom negócio isso, né? Uma outra vez naquele início, tudo bem, mas eu preciso ter minha empresa para se levar a sério. Eu abri minha empresa em 2009, agosto de 2009, porém eu ainda estava com a carreira de comunicação correndo em paralelo, né? Ou seja, vai junto, correndo, sabe aquela pergunta, né? Professor, você trabalha também ou só dá aula, né? Eu ouvi muito essa pergunta, né? Eu falava, eu também trabalho, né? Eu trabalho de manhã em agência de propaganda, trabalho e trabalho aqui à noite também. E assim, e aí houve essa transição, né? De abrir a minha empresa em 2009, a encerrar minha carreira como executivo empregado, vamos chamar assim, contratado, né, full time numa empresa. Isso foi em 2012, ou seja, 3 anos de transição, né? Então, você ficou 3 anos... 3 anos na transição. Fazendo as duas coisas, trabalhando de dia, como se fosse um empregado... Exatamente. E à noite como professor e já... Professor e com a minha empresa de treinamento já começando a trabalhar com clientes em regularidade, projetos mais complexos, né, de desenvolvimento de equipe ao longo de um ano. Então, assim, ali essa transição foi crucial. Foi crucial. Porque aquela coisa, Alexandre, você pode me olhar e falar, nossa, o cara é corajoso. Não, eu sou um dos caras mais medrosos que eu conheço, né? Porque, assim, eu não saberia simplesmente, hoje eu dormi executivo, amanhã, hoje eu acordei empreendedor, larga tudo e se joga completamente, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de segurança. Não dá, eu não tenho essa matriz de simplesmente rasga tudo e se atira. Não. Para mim, tudo, né, de certa forma, acaba tendo que ser um exercício muito ponderado. E foi o que aconteceu. Não deixou de ser uma revolução do pouquinho, construída paulatinamente, dia a dia, compreendendo a atitude, entendendo que a atitude eu tinha que colocar em prática para mudar meu perfil comportamental, para mudar meu perfil de liderança, para mudar meu perfil de empreendedor. E essa construção foi se consolidando, depois ganhando sustentabilidade,
Até que quando eu lancei o Revolução do Pouquinho, de certa forma, deu uma primeira exponencializada. Isso foi em 2014. Então, essa história que eu acho interessante a gente entender, porque o principal nessa história, Alexandre, eu vou dizer que é a palavra-chave da Revolução do Pouquinho. É o quê? A regularidade naquilo que você se propõe. A excelência naquilo que a gente pretende fazer um dia na vida, ela não vai nascer de um evento aleatório. Ela vai nascer dessa regularidade. Ela vai mostrar a gente qual que é o nosso ponto de melhor performance, que está ali no limite da nossa zona de conforto, e justamente por estar ali, ele precisa ser mantido em um contínuo crescimento, para que a sua própria performance cresça de um jeito regular, não de uma forma acidental, gerando resultados, bons resultados até, porém de forma acidental, aleatória, ou porque os ventos lá fora sopraram a favor. Então... Eduardo, como é que foi o dia que você decidiu, vou sair da carreira executiva, vou ser 100% empreendedor? Como é que foi na tua casa? Olha, foi uma coisa meio pesada, né? Não pela minha casa em si, né? Porque, assim, eu já era casado, já tinha minha família, tal, minha esposa trabalhava, né? Enfim, não tinha filho ainda, não tinha minha filha ainda, mas na época, um ano antes, 2012, problemas da família, né? Problemas familiares, né? O meu pai foi diagnosticado com um nódulo nas costas, tal, fez biópsia, tal, percebeu que era algo maligno, e aí foi se fazer devidos tratamentos, né? Fez a cirurgia, tirou aquilo, tal, né? Vamos observar, fez os exames de controle. O exame de controle, né, para quem já viveu aí no universo oncológico, né, acaba sendo feito a cada 2, 3 meses aí para poder ver se está tendo algum tipo de metástase, né? E assim, no terceiro exame do meu pai, que foi, eu tinha acabado de pedir demissão da universidade, que era essa empresa, onde eu estava como gerente de marketing, né? Eu lecionava em outras universidades, mas essa que foi a minha última carreira executiva, foi na parte corporativa na universidade. Eu tinha acabado de pedir demissão, um ano depois, já entendendo que o meu projeto era aquele, e pensei, poxa, agora vai dar tudo certo, né? É só navegar agora, né? Já me preparei para isso. Um mês depois deu o diagnóstico do meu pai e não haveria quem cuidasse, que fizesse todo aquele trânsito, de levar. E o diagnóstico foi mais ou menos assim, olha, é um problema crítico, não tem cura, né? Foi para medula o câncer, não tem cura, isso aí é uma questão de semanas ou meses aí, seu pai já é praticamente um paciente terminal. Então, é apenas cuidados paliativos, né, para assegurar a melhor qualidade de vida para ele aí nesse tempo que vai ser doloroso, massacrante, vai moer todo mundo, né, e não só ele, mas todo mundo em volta. Então, assim, o meu primeiro ano empreendendo, né, a gente nem teve tempo de... Porque para a família já estava muito claro que o meu emprego anterior estava me consumindo de um jeito que daqui a pouco não haveria nada. Eu seria uma pessoa doente, uma pessoa completamente aí ejetada de qualquer possibilidade de se ter, né, algum tipo de sucesso, de boa realização. Porque eu já estava muito consumido naquilo. Não estava. O ambiente também era um ambiente que não condizia muito com os meus valores, sabe? Havia um conflito de valores muito grande, né? Havia uma coisa assim muito atípica não, né? Porque é atípica em muitas empresas, né? Mas uma disputa de poder dentro da instituição, da universidade, daquela empresa, que tornava o ambiente muito insalubre corporativamente para trabalhar. Entendi. Então, para mim, já estava claro que não era aquilo, eu já tinha minha empresa, já tinha alguns clientes que me davam uma sustentabilidade por pelo menos um ano, já havia contratos com clientes ali de sustentabilidade, que me assegurava, apertando o cinto, eu consigo dar meu primeiro passo aí e tocar minha vida. E nesse exato momento, meu pai adoeceu, então eu tinha lá 2 clientes que haviam fechado contrato comigo durante projetos de 12 meses, que foram exatamente os 12 meses que eu cuidei do meu pai até ele efetivamente falecer, em julho de 2013, 7 meses depois, e também depois de toda a questão, né, jurídica, toda a questão documental, né, da morte, enfim, inventário, aquela coisa toda que consumiu o resto do ano. Então, assim, o meu primeiro ano que eu falei, nossa, agora eu vou voar, vou bater asa, não foi. A hora que eu fui voar, eu falei, opa, meu pai precisa de mim, minha mãe precisa de mim, né? Eu não posso simplesmente dar as costas porque agora não, eu não posso simplesmente, né? Eu venho de valores que onde a família é prioridade, Então, houve esse, em tese, sacrifício, né? Mas eu tinha ali uma certa sustentabilidade,
apertei o cinto e era 3 vezes por semana levando meu pai para os hospitais, para fazer quimioterapia, para fazer, ficou um tempão internado, indo visitar, aí voltava para São Paulo, às vezes à noite, sabe, para ir lá, ver, ficar com ele e tal. Então, assim, não é uma coisa, porque quando você vai empreender, Alexandre, você se torna uma pessoa, o seu universo se torna mais complexo. O seu universo se torna mais complexo, né? Você tem que administrar coisas que você não administrava quando você era apenas empregado. O seu tempo tem que se tornar um tempo extremamente, eu não vou dizer extremamente mega hiper produtivo, porque tem horas que tudo enrosca, tá? Mas você tem que imprimir uma qualidade no seu tempo e uma objetividade muito grande no seu tempo, para que você mesmo não caia nessa tentação de dispersões que são completamente ruins para o seu negócio, ruins para você. Isso não significa você deixar de lado determinadas questões, mas você encontrar uma qualidade tamanha de entrega e de envolvimento que te permita manter em equilíbrio família, sua satisfação pessoal, sua saúde emocional, mental, sua saúde física e a sua boa entrega, a sua boa performance, a sua construção como um profissional ali do conhecimento. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio não é fácil, não é fácil. E ele escapa da mão da gente a toda hora. Ele escapa da mão da gente a toda hora. Então, quando você começa a perceber que as coisas vão se esvaindo pelas mãos, opa, peraí, para um pouco, onde que eu estou deixando a coisa escorregar? É um exercício de autoanálise contínuo você empreender. Ainda mais uma carreira solo, né? Tenho parceiros que me ajudam contabilmente e tal, né? Um outro parceiro que me ajuda comercialmente, mas a maioria do trabalho, por ser um trabalho autoral, sou eu mesmo quem produz, sou eu mesmo quem vende, sou eu mesmo que entrego, sou eu mesmo que faço pós-venda, porque o nível consultivo do meu trabalho é muito alto. E é difícil você terceirizar um trabalho consultivo quando ele é muito autoral. É bem difícil. Eduardo, você saiu da carreira de funcionário, na verdade, você não foi para uma carreira de palestrante ou de treinador consultor, você foi para uma carreira de empreendedor na área, de treinamento e desenvolvimento. De treinamento e tal. Né? O palestrante foi se consolidando ao longo do tempo. Né? Porque às vezes eu penso que as pessoas falam assim, eu vou mudar de carreira, eu vou ser palestrante, eu vou mudar de carreira, eu vou ser consultor. Não, você vai ser empreendedor, na área de consultoria e treinamento. Né? Então, e o mundo das palestras, infelizmente, ilude muita gente. Vamos ser honestos, ilude muita gente. Né? Vamos combinar, todo mundo tem uma boa história para contar. Né? Mas o quanto a sua história efetivamente reverbera no coração das outras pessoas. Quanto a sua história efetivamente faz sentido para um público maior do que aquele que, de repente, conhece você. Né? Então, encontrar esse ponto de inflexão no trabalho e aprender com isso, eu acho que talvez seja o grande desafio. Porque o pessoal começa, não, vou ser palestrante, qual que é a primeira coisa que ele faz? Tira uma foto de palestrante, entendeu? E normalmente é uma foto assim, apontando você, sabe? Aquela foto clichê, apontando você. Cara, isso deixa para lá, isso aí se na frente aparece, beleza. Mas não é por ali que se começa. Né? Você tem que primeiro trazer dentro de si uma verdade muito grande. Você tem que trazer dentro de si uma transparência muito grande. Porque você vai estar exposto, e no mundo digital isso é ainda mais crítico, você vai estar exposto para um universo que, assim, pode desmontar a qualquer momento, qualquer tentativa sua de burlar essa verdade, de querer contar uma verdade que não é sua. Né? Em outras palavras, eu já vi palestrantes contando histórias como se fossem deles de outras pessoas. Né? Eu já vi palestrantes assim, né, contando vivências assim, ou seja, né, assumindo a autoria de trabalhos que não eram seus. E isso se torna muito crítico, né? Ou então num ponto mais crítico ainda, Alexandre. Eu já vi palestrantes, por exemplo, que sobem num palco para falar de coragem, de empreender, de coragem, né? De ter ali como é que eu posso dizer assim, um enfrentamento para a vida, com ousadia, com coragem. Mas o cara não sobe no palco se não tiver tomado uma meia dúzia de dose lá de qualquer coisa, entendeu? Então, que verdade é nisso?
Que verdade é isso? A qualquer momento isso se corrompe. A qualquer momento isso nessa vida que é totalmente... onde todo mundo tem um celular ligado prontinho para te filmar, mais do que nunca a gente precisa ter uma coerência muito grande entre aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente entrega, né? Aí você está falando da importância da congruência, né? Sim, né? Sim. Por exemplo, eu já vi, a gente que está em grandes eventos aí, né? É engraçado, mas eu já vi palestrantes assim que sobe no palco para falar de empatia. Sobe no palco para falar de empatia, cuidado, olhar, atenção ao outro. Porém, no bastidor do evento, o camarada desce a bota na turma lá que está cuidando da produção do evento. Poxa, é tão curto assim, é tão longa assim a distância entre o camarim e o palco ao ponto da pessoa se tornar outra. A pessoa se tornar completamente diferente daquilo que ela é no palco, né? Então eu acho que diferentemente de um ator que ele sobe no palco para interpretar alguém, o palestrante ele tem que subir no palco para interpretar ele mesmo, com o máximo de verdade que ele consiga passar para as pessoas, de forma que aquilo reverbere na vida dessas pessoas, não porque para que as pessoas tentem repetir a sua história, mas que aquilo provoque algum sentido na própria história delas. Porque senão fica um monte de repeteco, né? Então eu vou fazer isso que o cara falou que ele fez. Não, o meu caminho é um caminho. Meu caminho sai de um ponto de partida, teve diversas variáveis ao longo do caminho, diversas intempéries, diferente das suas, né? Saiba quem você é e a partir daí você construa o seu caminho. Essa provocação de autoconsciência talvez seja o principal no trabalho. Eduardo, no meu trabalho, pelo menos eu considero. Se a gente pegar que você está com um pouco mais de 10 anos de carreira, dessa nova carreira, né? Um pouco mais de 10 anos. Com a empresa aberta, 10 anos. Mas, 10 assim, anos. a carreira um pouco antes da empresa... Não, perdão. A carreira solo, 10 anos. A empresa aberta, 13. E o ofício começando ali a campear a minha vida profissional desde 2005. Vai praticamente aí quase 18 anos já também. Legal. Aí eu vou pegar um indicador que eu considero como uma evidência muito importante da tua caminhada. Eu gostaria que você falasse para a gente quais foram os fatores críticos para que você obtivesse esse sucesso. Essa evidência que eu vou trazer, primeiro, para você fazer uma palestra no CBTD, já existe um filtro, né? Já existe um filtro para você ser palestrante. Muito grande. Que é o congresso, eu acredito, mais importante no Brasil nessa área de treinamento e desenvolvimento. E aí, você é classificado, né, ou é considerado um dos 5 melhores palestrantes no CBTD. Então, eu vou pensar assim... Na edição de 2022 aí, foi? 2022. Então, eu vou procurar me colocar no seu lugar, né? Então, vamos supor, eu sou o Eduardo Zugaib, eu estou aqui, em 10 anos, estou aqui fazendo uma palestra no evento mais importante, e isso eu estou entrando no palco. Então, já é uma primeira sensação do tipo, o negócio não é que está indo, o negócio foi e indo ao mesmo tempo, né? Isso. Aí termina a palestra, termina o evento e você recebe a notícia que você é considerado um dos 5 melhores palestrantes. Aí eu imagino que possa vir um filme na tua cabeça, desde lá do início, os questionamentos, as dúvidas, os medos, as dificuldades, as palestras ruins que eu imagino que você deve ter dado palestra ruim, né? Vamos colocar assim, algumas situações chatas, mas aí você pensa, aí alguém chega para você e fala assim, mas Eduardo, quais foram os fatores críticos de sucesso nessa jornada? Quais foram os fatores que, na tua opinião, foram decisivos para você chegar neste momento como um dos 5 melhores palestrantes do CBTD? A gente precisa ir lá no comecinho um pouquinho de novo, tá? Quando eu migrei da minha carreira de comunicação para a carreira de treinamento, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, não vou me preocupar mais com isso, tal, vou viver apenas disso. Eu cometi um erro muito grande, que foi o quê, Alexandre? Eu entendi, não quero mais fazer isso, eu não quero mais trabalhar com comunicação, não quero mais trabalhar com aquilo que eu estudei, não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso agora. Então, meio que eu decretei um ano domini ali, um ano zero, né?
e dali eu iria construir algo do zero absoluto. Esse foi um tremendo erro, um tremendo erro. Por qual razão? Porque é o seguinte, o que você é hoje, Alexandre? Você é a sua história, vivendo a experiência do hoje e apontada para um futuro breve. Eu não posso tirar a minha história. Eu tenho que usar essa história, por mais que tenha tido coisas boas e coisas ruins, foram muito mais coisas boas do que ruins, mas por um cansaço que eu me declarava à época, eu não posso falar, não quero mais ouvir falar disso, eu só quero falar agora de liderança. Eu só quero falar agora de vendas, eu quero falar agora... Mas, cara, o quanto de construção que tem nessa história que me ajuda a construir autoridade para falar de liderança, para falar de vendas. Então, primeiro fator crítico é você ter sempre consciência de onde você saiu e cada passo que você deu até aqui é importante. Por mais que tenha sido um passo, à época ilusório, um passo que deu errado, um passo que você se sentiu, sei lá, não fazendo algo que você gostava, se sentiu fazendo algo ruim, um passo desastroso, um passo que deu... Todos os passos que você deu até hoje ajudam a explicar quem você é. E seja você fazendo o que você estiver fazendo. Então, você não pode perder isso de vista. Então, um fator crítico foi esse. Como você falou, as pessoas dormem executivo e acordam palestrante no outro dia. Não é assim. Não é assim, tá? E aí, né, beleza, então isso foi um fator crítico. Outro fator crítico, né, na euforia, isso foi logo no início ali dessa virada, né, de eu já estar com a minha empresa, tal, né, tocando pau. Isso foi naquela fase transitória, tá na fase transitória, de 2009 a 2012, né, aquele período de transição onde eu estava com um pé na canoa, um pé na minha canoinha ali, toda tímida ainda, e um pé no transatlântico, que era o meu emprego que ajudava a me fazer essa transição. Outra coisa também, a gente na euforia, muitas vezes, de trabalhar com aquilo que a gente quer trabalhar, a gente acaba abraçando muito afogado por aí, entendeu? A gente acaba abraçando muito afogado. Então, um belo dia, eu estava indo lecionar lá em Atibaia, uma das universidades que eu lecionei foi lá em Atibaia, me toca o telefone na estrada, né? Uma empresa precisando de um profissional para atender uma demanda na próxima terça-feira, porque o negócio... Me venderam uma coisa maravilhosa, né? Me deram um briefing muito... Nossa, eu falei, nossa, né? Estão me percebendo, estão me reconhecendo, né? Estão me reconhecendo, né? E eu fiz das tripas coração para tentar atender, sem ter um mínimo de aprofundamento no real briefing da coisa. E aquilo, o que era, né? Era um projeto que já era um projeto de vários encontros que haviam vendido para a organização, uma venda completamente errada, porque aquilo era feito dentro da própria sala de reunião da organização, para falar com as lideranças, que eram interrompidas a todo instante, um cara que já era vendido como cara que não tem tempo, cara de saco cheio, cara que não compra qualquer coisa tal, né? Cara muito inteligente. Esse foi o briefing, nós somos pessoas muito inteligentes, esse foi o briefing que eu recebi, né? Falei, tá bom, inteligências são múltiplas, né? O que é inteligente, né? Eu levei o que eu sabia de inteligência, levei. Cara, mas assim, cheguei lá e encontrei um público já, assim, azedo em relação àquele programa. E faltava um tampão para aquela aula lá, para aquele encontro, e me caçaram na internet, encontraram, na época eu falava sobre criatividade e tal, até mesmo pelas matérias, disciplinas que eu lecionava, e, Alexandre, foi um desastre, né? Foi um horror, foi um dos piores trabalhos da minha vida, né? E o que eu aprendi com isso, né? Cara, quando você vai falar de desenvolvimento, de cultura, de algo que, por si só, é algo que requer amadurecimento, conversa, troca, construção compartilhada. Não tem milagre que te chame numa sexta-feira para você tentar corrigir uma equipe em 1 hora na próxima terça. Ou seja, não abrace demandas que são assim de uma urgência, que contém muita coisa que você não falaram para você no briefing, né? Me falaram tudo, a empresa é bacana, os caras são inteligentes, mas não falaram que o projeto já estava naufragado, que as pessoas estavam de saco cheio, que ninguém aguentava mais ter que parar numa terça-feira durante o período lá para poder ouvir um instrutor que vinha de fora, para falar de temas que eram de interesse da organização, sabe? Então, assim, e aí, o que você aprende com isso, né? Demanda urgente, amigo. Não dá. Eu tenho que entender. O meu trabalho é um trabalho que ele tem que se embrenhar na vida das pessoas. Então, não é uma entrega de um sabonete. Toma um sabonete aqui, né? É um trabalho que precisa reverberar. E quando você não tem essa compreensão do nível de resistência, do lugar, do palco que você vai pisar, cara, o risco de você ser desossado naquele palco é muito grande. Ainda mais dentro da toca do leão, né? Outra coisa também que eu opto por
evitar, mas hoje eu já estou um pouco mais calejado, eu já sei como chegar para falar com a liderança na sala de reunião dela mesmo. Mas na época ali, você ainda imaturo, você querendo abraçar o trabalho, aparece um trabalhão desse, nossa, cara, né? Nossa, eu abracei, mas foi tipo abraçar o demônio, entendeu? Essa dica é muito interessante, muito importante. Que outras dicas você pode dar? Cuidado com demanda, assim, resumindo a dica, cuidado com demanda urgente. O cara te liga hoje para resolver um problema amanhã. Por quê? Ele está te ligando hoje para resolver um problema amanhã que requer planejamento, é porque alguma coisa já deu errado. E você está sendo apenas o tampão para justificar o fracasso do projeto. A coisa já vem dando errada. Então, cuidado, isso é uma dica valiosa para quem é consultor, para quem é palestrante, para quem trabalha com conhecimento. Nossa, palestra da minha vida é amanhã, me chamaram hoje. Cara, cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Você vai apenas ser o símbolo. Eles só estão procurando um culpado, resumidamente é isso, só estão procurando um culpado. E você vai chegar lá todo inocente e vai ser dilacerado no meio disso que já deu tudo errado. Então, tem que ter muito cuidado, meu amigo, tem que ter muito cuidado. Prospecção é a parte mais criteriosa do trabalho, não é abraçar qualquer coisa. E o que mais que você pensa que é importante? Aí, a questão do CBTD, né, voltando à sua pergunta, questão do CBTD. Quando eu montei minha empresa, uma das coisas que eu pensei, bom, eu estou migrando diária, estou mudando diária, eu preciso entender qual que é o mercado que rege isso. Procurei lá, pesquisei e cheguei na BTD. Na época, eu passei a ser sócio da BTD, como empresa de treinamento, e assim, comecei a tentar frequentar o ambiente ali para entender o que era aquilo, para entender como que aquilo que eu sabia fazer de forma prática encontrava um produto nas organizações, né? Era possível de se perceber como um produto nas organizações. E assim, aí na época o CBTD já existia, né? Eu enviei trabalhos para o CBTD que eu fui, assim, solenemente ignorado durante 4 anos, né? Eu entrei na Bacia das Almas, né? Todo mundo que manda o trabalho lá e recebe aquele e-mail que você não quer receber. Olha, recebemos sua proposta, tal, mas né, não dá, a comissão científica não vai dizer por que não está adequado, né? Você que descubra. Então, assim, e ali foram 4 anos enviando o trabalho e começando a ficar, assim, aborrecido, né? Poxa, né? Eu sou tão bom, né? Olha como o ego vai desmontando. Poxa, mas eu sou tão bom, né? Quando eu falo, faz tanto sentido para mim o que eu falo, né? Por que esses caras não estão vendo, né? Cara, a coisa é muito mais complexa, muito mais responsável do que a gente possa imaginar, né? Então, assim, 4 anos enviando o trabalho e sendo bombado. Depois eu comecei a frequentar o CBTD como congressista, para entender as palestras, entender aquilo. Pô, ali começou a me dar uns estados. Falei, cara, eu estava totalmente errado. Eles foram muito corretos em me recusar, porque eu estava completamente errado nas propostas que eu fiz aqui. Não tem nada a ver. Eu errei na mosca nas 4, né? Interessante. E aí, pô, legal. Aí comecei a ir do ponto de vista do congressista. O que o congressista buscava lá? Comecei a conversar com outros congressistas que não eram consultores como eu, que não eram pseudo-treinadores como eu à época, mas pessoas que estavam lá representando as suas organizações, buscando algo ali que fizesse sentido para elas, inclusive para levar para as organizações. Beleza, né? Aí foi mais uns 2 anos assim entendendo isso. Em 2014 eu lancei o meu livro A Revolução do Pouquinho, tá? Ó o elástico de tempo aí. Em 2015 eu consegui emplacar minha primeira proposta de trabalho no CBTD. Então, aí emplaquei em 2015, um trabalho ainda foi numa salinha, mas a menor salinha daquele ano foi a minha. Tinha lá umas 40 pessoas, lá no cantinho, lá no Mendes ainda em Santos. E, cara, e foi muito legal, porque as 40 pessoas que estavam lá adoraram o trabalho, né? Até hoje, né? Muitas comentam e tal. Mas ainda assim, era uma das primeiras palestras da Revolução do Pouquinho. E assim, muito ainda rudimentar, né? Muita coisa a se refinar, né? Mas fez sentido, a coisa começou a ganhar. Em 2016, emplaquei de novo, 2017, consegui emplacar, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020 com pandemia, 2021, pandemia, né? 2 trabalhos que foram online praticamente. 2022, eu emplaquei o trabalho que chegou entre os 5 melhores avaliados daquela edição, né? Então, olha a jornada que tem aí. Olha a jornada que existe aí, né? Olha, eu considero isso como eu tentar perfilar um cliente. O CBTD é o meu cliente, eu preciso entender o que o CBTD está precisando.
Preciso Muito entender o rico, que aquelas né? pessoas estão precisando. Porque às vezes eu acho que a minha mensagem é maravilhosa, cara. Para minha família faz sentido, mas será que para aquela pessoa que está lá, eu consigo criar relevância para a vida dela? Então, isso é um exercício de humildade diário, Alexandre. Você acreditar que, por mais que eu tenha 8 livros publicados, porque eu tenho outros 3 infantos juvenis aí, cada cliente é um universo novo, cada contexto é um contexto novo. E eu preciso encontrar os pontos de conexão destes contextos com o meu trabalho. E a partir desses pontos eu entro e começo a interpretar o restante e provocar a devida construção ali dentro. Não é simplesmente chegar, não, me contrata porque eu sou autor, me contrata porque eu sou escritor. Não, eu tenho que entender. Então, hoje, ano que vem, completa 10 anos do lançamento da Revolução do Pouquinho. Eu posso te assegurar que eu já fiz, assim, milhares dessas palestras, dessa palestra chamada Revolução do Pouquinho. Não houve uma igual a outra, mesmo usando os mesmos slides, muitas vezes. Não houve uma igual a outra, porque as pessoas que estavam ali eram diferentes. A empresa tinha um contexto diferente. A cultura organizacional tinha uma abordagem específica para você trabalhar, porque você não pode chegar querendo confrontar a cultura organizacional. Aquilo é um solo sagrado, muitas vezes, e você tem que respeitar esse solo sagrado. Você tem que se tornar relevante naquele solo sagrado, sem deixar de ser você. Encontrar quais são esses pontos de conexão, por quais valores a gente se conecta, para a partir daí a gente começar a construir algo mais ampliado. Então não é uma coisa, manda a proposta, aprova, faz a palestra, entrega, é aplaudido e pronto. Não. O trabalho tem um começo, muito antes da entrega. A entrega propriamente dita, que eu vou te dizer, é a mais fácil de todas, né? É a parte mais fácil, é a entrega, porque já está tão trabalhado antes. E, por fim, um pós-venda. Eu me obrigo a oferecer algo de continuidade, né? Alguns subprodutos aí da Revolução do Pouquinho que ajudam a tornar um pouco mais tangível aquilo que se discutiu dentro da sala, dentro do ambiente de treinamento. Tá. Ô, É Eduardo, uma jornada, cara. Você vê, não é, mandei, fui aprovado, gostaram, fui aplaudido. Não. Então, isso é legal você ter uma história dessa para você mesmo manter o seu ego sob controle, viu? Manter o seu ego sob controle. você pode, por exemplo, passar para nós qual que é a porcentagem que você tem de receita entre palestra, consultoria e treinamento? Eu praticamente estou só com palestra e treinamento, tá? Eu já fiz programas integrados de consultoria, isso foi até um pouco antes da pandemia, consultoria, com mentorias individuais, com grupos de liderança, tal. Mas hoje, assim, eu estou entre palestra e treinamento. A porcentagem está mais ou menos aí, uns 40% treinamento e uns 60% palestras. Tá? Agora, o trabalho consultivo, ele está presente em ambas, porque essa compreensão, né, em um nível mais aprofundado, a venda consultiva, ela acontece tanto para uma palestra quanto para um treinamento. Isso tem a ver até com o exemplo que você deu daquele evento que você atendeu o telefone no carro, né? Quer dizer, a parte consultiva, a mentalidade, né? Zero. Você saber fazer perguntas e também você ter a firmeza de você estabelecer um processo e seguir, né? Sim. Fazer aquele processo que, na tua opinião, funciona e te traz conforto para você subir no palco falando assim, bom, eu segui meu processo para estar aqui, né? Eu honrei meu processo, meu processo, né? Então, assim, exato, Alexandre, exato, né? Você tem que ter um ritual, você tem que ter uma ritualística sua que te dê essa chancela de subir no palco 100%, não subir pensando, nossa, tem um buraco aqui, preciso esconder, nossa, isso aqui, não, é subir 100% de entrega. E, Eduardo, o que é ser um outsider? Um outsider é fugir um pouco dos padrões, né? Talvez aí, que muitas vezes, principalmente nesse mundo digital, né? Tá tudo muito padronizado, né? Tem muita fórmula de tudo, né, Alexandre? Né? Tem muita fórmula de tudo, né? E o outsider é aquele que, às vezes, né? Isso talvez se deva até um pouco uma natureza meio punk na adolescência, né? De você, assim, questionar um pouco, às vezes, se essa coisa estabelecida e que se passa a vender como verdade inquestionável e todo mundo tem que estar ali, porque se não tiver ali, vai perder o bonde, cara. Vai perder o bonde, né? O ser um outsider está relacionado
a quando você fala que você não tem uma palestra que motiva, você tem uma palestra que incomoda? Sim, por exemplo. Eu falo, né? Na palestra eu falo, olha, se você me pesquisar isso, você vai me encontrar muito mais expressões de um palestrante incomodacional do que motivacional, né? E é bacana, porque você quebra um pouco aquela lógica, você quebra um pouco. Isso te dá chancela para não querer apenas apresentar histórias de heroísmo num palco. Te dá chancela para apresentar histórias de vulnerabilidade, histórias também de dores. E histórias onde você aprende muito mais, às vezes, do que com a história de heroísmo, entendeu? Então, o outsider, e um outsider também no sentido de eu não me obrigo a entupir minha agenda. Eu acho que isso... eu vejo muitas vezes, nossa, aquela necessidade de ter trabalho, um dia, todo dia com trabalho. Eu falei, cara, quando eu tinha o meu projeto, quando eu optei por migrar, parte do meu projeto era também qualidade de vida. Era qualidade de vida, né? Já tínhamos o planejamento da minha filha. Minha filha, eu falo planejamento, porque minha filha é do coração, né? A gente, nós somos pais adotivos, né? Então, assim, lógico, é um filho tanto quanto não tem. A experiência paterna é a mesma coisa, não muda nada, não muda absolutamente nada. Mas a questão né? A gente já estava na fila da adoção, sabe? Foi nesse meio, né? Foi todo nesses 3 anos que isso aconteceu. Então, muita coisa acontecendo ali. Então, quando eu tive a opção de fazer, não, eu quero ter um trabalho que me possibilite, quando minha filha estiver aí, eu vê-la crescer. Eu quero participar do crescimento dela. Então, isso e é uma decisão que me obriga a algumas renúncias. Renúncias, por exemplo, não, eu tenho de segunda a sexta para trabalhar. Mas eu não preciso necessariamente trabalhar na quinta-feira. Eu posso me dar esse direito, eu posso me dar esse equilíbrio. Da mesma forma, quando eu pego, às vezes, uma viagem, vou passar 10 dias viajando, né? Fico 10 dias fora de casa, né? Porém, quando eu volto, eu me permito ficar lá 2, 3 dias com a família, né? Então, esse tipo de comportamento eu percebo como sendo outsider um pouco nesse mundo de imperativo de sucesso, onde o palestrante, para dizer que tem sucesso, precisa apresentar, nossa, esse ano eu fiz 600 palestras. Cara, você não dormiu? Você não passou em casa? Você não tomou banho, né? Você não almoçou com a sua família? Você fez 2 palestras por dia, cara? Você é bom mesmo, hein? Né? Então, assim, eu acho que isso é um imperativo um tanto quanto perigoso, principalmente nas mentes que ainda estão imaturas, estão começando a empreender esse tipo de trabalho, né? É o correto, Alexandre? Não é correto. Eu não vou dizer que o meu modelo é o correto, por isso que é outsider, né? Não vou dizer que é o correto, não vou dizer que é o errado, né? Eu vou dizer que é um modelo que eu desenhei, né? E que para mim faz sentido e que me permite cuidar do meu trabalho, ter uma sustentabilidade financeira, né? Não, milionário não, longe de ser, né? Longe de ser, mas me permite desenvolver pessoas, que é a minha grande paixão, me permite abrir horizontes para as pessoas, que é a minha grande paixão, me permite acompanhar a minha filha crescendo. Você tem arrependimento que eu não vou ter nessa vida, nossa, não vi minha filha crescer. E essa frase você nunca vai ver na minha boca, né? E eu já vejo essa frase, e olha que louco, né? Outro dia eu encontrei um ex-aluno desse período de faculdade, encontrei com ele no clube, e aí, papo vai, papo vem, pô, como sua filha tá grande, tá fácil, você vê que coisa, cara, olha aí, né? Estão aqui acompanhando de perto aqui, falando, aí, nossa, na hora que eu falei isso, o cara ficou gelado, né? Agora que meu filho também tá aí com 8 anos, e olha, eu perdi um tempo, viu? Eu não vi ele crescer. Agora que eu tô tentando, cara, não consigo me ver nesse tipo de protagonismo. Legal. Então, Bom, isso envolve um pouco de desapego, Alexandre. Você acabou de falar uma palavra, Eduardo, que infelizmente não vai dar para a gente explorar, a gente precisaria de mais de uma hora, que é protagonismo, né? Até que você fala da Academia da Atitude, Escola do Protagonismo, né? Eu gostaria de ter mais 2 horas aqui para te ouvir, viu? A gente marca outras edições. Muito rico. Eu, escutando aqui, aprendi muita coisa interessante. Que bom, fico feliz. Feliz de ter compartilhado algo que fez sentido. Você está de parabéns, né, por toda essa jornada, suas decisões, sua persistência,
persistência, consistência, firmeza de regularidade, propósito. Né? Oi? É uma regularidade, né? Como a gente falou lá no início, é um exercício de regularidade. Né? Congruência. Né? Congruência, né? Congruência. Então, para a gente caminhar, para finalizar, Eduardo, eu gostaria que você deixasse algumas dicas ou uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e pensando, poxa vida, eu quero um pouco do que o Eduardo conquistou, eu gostaria de ter também. O que você poderia dar de algumas dicas? Obviamente que eu penso assim, cada um tem que trilhar a sua história. Esse negócio de imitar é complicado. Né? Eu acho que imitar é complicado, mas, ao mesmo tempo, ouvir e aprender com os outros é muito importante. Né? O que você pode passar para quem está nos ouvindo? Eu vou, de certa forma, fazer um apanhado de coisas que a gente meio que pincelou ao longo dessa conversa. Né? Eu acho que a primeira coisa, gente, nunca deixe de honrar a sua história. Tá? Nunca deixe de honrar a sua história. Por mais que ela tenha sido uma história de desencontro, uma história de erros, uma história de... Mas, cara, é a sua história. É a sua história. Hoje você é a sua história vivendo, né? Quem é você hoje? Uma resposta que vale para qualquer dia das nossas vidas. Eu sou a minha história vivendo a experiência do agora, orientada para um futuro breve. Ponto. Futuro breve por quê? Porque é lá que você consegue enxergar, né, o resultado da atitude que você toma hoje. Porque vamos convir, o futuro é uma grande abstração e continuará sendo. Né? Agora, o futuro breve é aquele que recebe o impacto daquilo que eu faço hoje. Eu faço hoje, eu já percebo esse impacto acontecendo aí nesse futuro breve. Né? Então, talvez é uma intersecção entre futuro e presente. Né? É um metrinho quadrado de futuro que você tem aí na sua frente. Você já enxerga ele. Ele já é próximo, ele já é tangível. Né? Então, primeira coisa é isso. Por mais que você esteja num momento de transição, tá? E eu entendo que na transição, a gente entende transição como, eu deixei de ser isso, agora eu sou aquilo. Não, cara. Você é isso e mais aquilo. Esse é um grande erro, porque com isso as pessoas se esvaziam de história. E no que se esvaziam de história, fica difícil de você ter algo de concreto no presente. Você vai ser um simulacro, você vai ser um placebo. E a sua vida não é para ser um placebo. Você tem que trazer algo que a sua composição ajude a fazer sentido na vida das pessoas. Então, primeira questão é essa, crucial. Eu cometi esse erro. Né? Eu fui num nível até pior, né? Porque, legal, eu vou ser palestrante, então eu tenho que falar, sei lá, igual o William Bonner, né? Eu tenho que ter uma oratória do William Bonner. E botei aquela gravatona. Cara, não era eu. No início era completamente um placebo, né? Podia servir, podia não servir, normalmente não servia, como todo bom placebo, né? E aí, o que acontecia, né? Cara, quando eu percebi que eu estava criando um personagem vazio, oco, falei, não, cara. Então, eu falei, não, chega, não é isso que eu estou vivendo. Pô, eu saí de uma coisa dolorosa para criar uma mentira? Não, desculpa, não é assim. Né? Então, aí esse sotaque interiorano que você está vendo aqui é o mesmo que sobe no palco, entendeu? Com todos os R's que a porta permite, eu vou falar naquele palco, independente de onde esteja. Então, isso te ajuda também a ser você genuinamente. Ser você genuinamente é algo que é tão libertador, isso aí, né? Que te permite entregar com muito mais verdade a verdade que está na sua história, cara, e que só foi reordenada para esse momento. Então, primeira coisa é isso. Honre a sua história, aprenda a rir de você mesmo, inclusive dos seus trejeitos, dos seus traquejos, dos seus erros, da sua vulnerabilidade. Torne essas vulnerabilidades pontos de força, tá? E principalmente, cara, quando você começar a se sentir, nossa, eu sou do grande cacete, né? Eu sou, baixa a bola, tá? Porque esse pedestal do ego, ele parece alto, mas não é. Ele é da altura de uma folha de sulfite, tá? E você sempre vai ter o que aprender, ter o que ouvir. Cada pessoa que você encontrar na sua jornada é um universo riquíssimo e você não pode desprezar isso. E às vezes quando tenta se encerrar dentro de uma história fantástica, que é a minha história, que eu tenho que contar a qualquer custo,
você tende a fechar os olhos e principalmente os ouvidos a essas outras histórias, sem perceber que são elas que enriquecem a sua própria jornada. Então, eu acho que são esses 3 pontos, isso independente, Alexandre, de ser para uma consultoria, para uma mentoria, né? Uma mentoria é praticamente esse exercício de troca, né? Uma palestra, um treinamento, né? Você nunca é a pessoa mais importante ali. E isso é outra coisa também que tem que ter. Qualquer que seja a sua entrega, não é você a pessoa mais importante naquela sala. Não é você. Muito bom. É a pessoa que está parando para te ouvir. Ela é a pessoa mais importante naquela sala. Deixa eu corrigir, porque eu falei muito bom, né? E não está muito bom, está excelente. Obrigado. Tá excelente, foi maravilhoso, Eduardo. Então Eduardo, é isso, meu amigo. compartilhe as suas redes sociais, como alguém quiser Bacana. como faz para te seguir. Legal. Bom, o lugar que eu sou mais ativo em redes sociais é por uma questão até profissional, acaba sendo o LinkedIn, né? Lá você me encontra com mais frequência, vamos chamar assim, né? Num segundo momento, eu tô lá, Eduardo Zugaib, é facinho de achar. Essa carinha linda que você está vendo aqui. E assim, a segunda rede que eu mais transito é o Instagram, né? Eu também tenho uma atividade que acaba espelhando um pouco aquilo que eu publico lá no LinkedIn, porém trazendo, né, de uma abordagem talvez um pouco mais ampliada, mais abrangente, mas também tem algo de estratégico ali também, porque uma coisa que eu percebi, né, é que alguns perfis de clientes que eu atendo, né, principalmente pessoas que trabalham setor público, empresas assim governamentais, não estão no LinkedIn. Elas não estão no LinkedIn, elas estão em outras redes. Né? Então você não pode tirar o pé, né? Mas encontrar o equilíbrio também. No Facebook eu tenho uma página lá que apenas é um espelho do que é publicado no Instagram, mas Instagram, @EduZugaib, LinkedIn, Eduardo Zugaib palestrante, né? Você jogar Eduardo Zugaib, vai aparecer eu e um perfil antigo meu, que eu não sei como eliminar, mas vai aparecer só eu lá. Enfim, no Facebook também, Eduardo Zugaib palestras e treinamentos. Mas, enfim, será uma honra. E meu site também, né? No meu site acaba reunindo muita informação lá, inclusive acesso aos vídeos que eu tenho lá no YouTube e tal, que é o eduardozugaib.com.br. Lembrando que Zugaib é com B mudo ao final. Então, é isso. Excelente. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Eu quero te dar... Sentir à vontade num papo assim, a coisa vai. E se a gente estivesse na mesma sala, com certeza eu me levantaria para te dar um grande abraço. Meu amigo, com certeza. Essa troca que a gente precisa entender, Alexandre, como o que mais tem significado nessa vida. É isso aí. Pessoal, certo. Muito obrigado por estarem aqui conosco, com Eduardo Zugaib. E não esqueçam, vamos em frente sempre. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.